Fala galera, saudações rubro-negras, mais um vídeo do nosso canal, trazendo para vocês aqui as últimas informações do Flamengo, que se prepara aí a partir de hoje para enfrentamento contra o Santos na quarta-feira, transmissão da Globo às 21h30, ou seja, jogo muito importante para o Flamengo aí, que tem que se desgrudar, né, do Cruzeiro, do Red Bull, que estão aí nos nossos calcanhares, problemas de Pedro nos bastidores, foi avisado semana passada que ia ter muito desdobramento, mas vamos aos poucos, hoje é o hoje, amanhã traremos aí mais notícias do que tudo que está acontecendo na Gávea hoje para vocês. Um grande abraço, valeu! Olá, muito boa tarde para você, Globo Esporte no ar. O Flamengo venceu no sábado, continua líder do Brasileirão, mas o clima entre o Felipe Luiz e o Pedro não tá legal não. Então bora ao vivo pro Ninho do Urubu, porque o Carlos Gil tá lá com mais informações pra gente. Oi Gil, boa tarde para você, querido, conta tudo dessa história. Tudo bem, Débora? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. A gente está falando ao vivo aqui do Centro de Treinamentos do Flamengo. O elenco se reapresentou depois de folgar ontem, domingo, e da vitória sobre o São Paulo no último sábado para o treinamento hoje pela manhã. Foi um treino fechado à imprensa, o treino já rolou às 10 horas da manhã. A gente não tem imagens, mas de acordo com a nossa apuração, dos nossos colegas também, Letícia Marques, o Caio Mota do GE. Globo, o Pedro reuniu os colegas, os companheiros de equipe para conversar com eles e dar a versão dele, do atacante, sobre tudo o que aconteceu. E o que aconteceu? Todo rubro-negro viu, né? O Pedro não foi relacionado no último sábado e o Felipe Luiz dirigiu palavras duras até ao atacante sobre a maneira como ele vinha se comportando durante os treinamentos na entrevista coletiva pós-jogo. Vamos ouvir o Felipe e depois a gente retorna aqui com outras informações. O que aconteceu foi que o comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável. Beirou o ridículo. E para mim, o que ele fez foi uma falta de respeito, a atitude dele nos treinamentos. E não duvidei em nenhum momento de deixá-lo fora da lista de relacionados, porque esse tipo de comportamento pode contagiar. E a hora que ele querer, que ele pedir desculpa para os companheiros e voltar a treinar no nível que os companheiros dele estão treinando, com certeza não vai ser um problema. Ele vai estar no campo titular, indiscutível. Bom, essa conversa do Pedro com os companheiros aconteceu antes do treinamento. O Felipe Luiz não participou desse momento. Depois, claro, o Pedro foi para campo, o Felipe comandou o treino normalmente e o Pedro participou junto com todo mundo, porque o Pedro, no último sábado, dia do jogo, ele treinou separadamente aqui no Ninho do Urubu. Hoje treinou normalmente, amanhã tem outro treino marcado para a parte da manhã. O Flamengo viaja na parte da tarde, porque na quarta-feira enfrenta o Santos na Vila Belmiro. Então, a tendência de momento é que o Pedro, sendo reintegrado, possa ser relacionado, ao menos, né? Fique, quem sabe, no banco de reservas, mas isso vai ser confirmado ainda no treino de amanhã, viu, Débora? Tá certo, Gil, obrigada pelas informações, vamos continuar acompanhando, tomara que se resolva logo essa situação muito chata para o Flamengo e para o jogador. A vitória do time em cima do São Paulo, aliás, foi o primeiro jogo da carreira do Jorginho aqui no Brasil, um sonho que a família dele acompanhou de perto. Leva tempo para um sonho fazer sentido. Às vezes ele cruza o oceano com 15 anos, cresce longe do país, da família e só volta quando está pronto de verdade. O primeiro jogo dele em campos brasileiros trouxe a mãe para acompanhar esse momento. Sábado, dia 12 de julho, agora 12h50, faltam mais de 3 horas para o jogo e a gente está chegando aqui ao Maracanã. Dia importante, hein, Maria Tereza? É muito importante a estreia dele no Maracanã. A emoção com ele em campo pela primeira vez aqui vai ser muito especial, acredito. Então vamos ver agora o Maracanã de um ponto de vista diferente? Bora lá? Oh, que massa, cara! Teu amor pelo futebol começou como, assim? Eu já cresci jogando futebol desde 5, 7 anos, no meio dos meninos na época, né? A mulher jogava futebol. Então depois a gente vai ali no gramado pra você dar uma palhinha. Oba! Ô, professor, deixa eu entrar. Já tem o lugar do Jorginho aí? Ele vai ficar aqui, ó. E ele começou, a primeira escolinha foi com 5 anos, aí passou por todas as escolinhas de Imbituba, e de 13 para 14 ele pegou uma mochilinha e mãe, tô indo. Ele foi para a Itália sem um centavo, dependendo das pessoas, para comer um prato de comida. Meu fone. Calma, parabéns, calma. Agora vamos subir pra ver o jogo, né? Vamos lá. Vamos lá.
Jorginho de cabeça. Mata no peito e sai jogando, caramba. Luiz Araújo, também é canhoto, chapou, golaço! Luiz Araújo é o nome da emoção. Jogou bem, bem focado, bem... Gostei. Pintou, bateu, soltou Rafael, bateu, Wallace! Vence o Flamengo líder. Depois vai ter cobrança, já sei já. E aí, o que você tem pra falar pra ele depois desse jogo, Maria? Alguma coisa ruim, certeza. Ela vai me dar uma cornetada. Não, nada a ver. Jogou bem, mas eu queria dizer parabéns pra ti. É isso, finalmente. Nada a ver. Dona Maria Tereza Cobb, porque entende do riscado. Bom demais, né? Poder acompanhar essa emoção da família. Sábado teve clássico em Brasília e deu Botafogo 2-0 para cima do Vasco. E hoje tem apresentação de técnico novo. O Richard Souza está lá no estádio Newton Santos para acompanhar tudo de pertinho. Oi, Richard, boa tarde para você, querido. Oi, Débora, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está com a gente. É isso, estamos aqui no Newton Santos porque às 14h vai rolar a apresentação oficial do David Ancelotti com a entrevista coletiva do novo técnico do Botafogo, que estreou de um jeitinho diferente, né? No jogo contra o Vasco, ele ficou na área técnica como auxiliar. O Cláudio Caçapa, auxiliar permanente do Botafogo, foi quem assinou a súmula como treinador nessa vitória por 2-0, que começou com boa jogada do Montoro. O rebote do Léo Jardim foi aproveitado pelo Arthur Cabral. O segundo gol nasce com Nathan Fernandes numa puxada de contra-ataque, passa por Montoro, também pelo Marlon Freitas, que escora, e o próprio Nathan Fernandes marca para o Botafogo. Quarta-feira tem jogo aqui no Newton Santos contra o Vitória, às 9h30 da noite. David Ancelotti vai ter o primeiro contato com a torcida em casa. E ficamos de olho nele e em Fernando Diniz no clássico do Mané Garrincha. Olha só. Coutinho, Nuno, Tietê, vamos, Hugo. Ninguém escapa dos gritos de Fernando Diniz, nem dos empurrões. Carinho mesmo, só nesse papo com o Rayan. O Diniz estava daquele jeito no Mané Garrincha. E o domínio errado do Paulo Henrique não ajudou muito, né? Demora a soltar a bola para você ver. Enquanto o Diniz orientava, o Caçapa assistia mais tranquilo. Até que surgiram gritos com um novo sotaque. O italiano David Ancelotti em seus primeiros movimentos no Botafogo. Ainda não estava inscrito como técnico, mas já deu seus assobios. Mostrou entrosamento com o auxiliar Cláudio Caçapa, nos gestos e na comemoração. Botafogo 2-0 no Vasco. O sábado deixou boas lembranças para uns e aquela dor de cabeça para outros. E o Vasco anunciou a contratação do volante Thiago Mendes, contrato até dezembro de 2027. O Ricardo Lai traz mais informações para a gente. Oi, Lai, boa tarde para você, querido. Oi, Débora, boa tarde a você, boa tarde a todos. Exatamente, o Thiago Mendes, 33 anos de idade, estava no Al Rayyan do Catar nessas duas últimas temporadas. Ainda não há uma previsão da estreia dele no Vasco, mas é um jogador com experiência, com passagem pela Europa. Se destacou aqui no Brasil, no São Paulo, antes de ir para o Lyon, aliás, para o Lille, e depois passagem pelo Lyon. E o Vasco está em Quito, no Equador, onde amanhã enfrenta o Independiente Del Valle pela Sul-Americana. É o primeiro jogo desse mata-mata do torneio contra os equatorianos e o desfalque é o Felipe Coutinho. O Coutinho tem um problema na panturrilha esquerda. O provável substituto dele amanhã é o argentino Garré, já que o Alex Teixeira entrou no lugar do Coutinho no clássico contra o Botafogo e não foi bem. O Vasco foi amplamente dominado pelo Botafogo, perdeu por 2-0 e o técnico Fernando Diniz, na entrevista coletiva, reconheceu que o time jogou abaixo do que ele esperava. E tem esse aspecto que o nosso âncora ressaltou. A gente passa a vida inteira pedindo transparência para os treinadores, pedindo que as coisas sejam ditas como... Não é profissional. E foi o que o Felipe fez. Mas será que não sei? Bom, eu acho que o Arnaldo colocou bem a questão, para ele te levantar. Porque uma questão como essa, o Danilo também tocou um pouco nisso, todos nós estamos tocando nisso. Uma questão como essa,
tem que ser discutida mesmo. Tem que ser discutida mesmo. Né? O que eu falei, nós estamos tentando analisar, comentar a partir das fortes declarações do Felipe Luiz. A gente não ouviu, o Pedro não se manifestou. Nenhum outro jogador se manifestou. A gente não sabe exatamente o que levou o Felipe Luiz a ter essa ênfase toda, essa transparência que você está falando. De repente, assim... Diga, eu acho que a declaração do Felipe Luiz talvez tenha colocado luz num assunto que a gente tinha pouco conhecimento. Porque quando você olha os outros técnicos, todos eles já tinham dado alguma declaração mais leve, mas alguma declaração nesse sentido em relação à vontade do Pedro. Para mim, eu também não tinha me acendido essa luz de que talvez o Pedro reagisse mal nos momentos em que ele é contestado, nos momentos em que ele toma alguma bronca do treinador, porque, de novo, o Rogério Ceni já tratou disso. O Dorival já tinha tratado disso. Agora, o Felipe Luiz de uma forma dura. Teve o caso do Sampaoli. No caso do Sampaoli, eu sou sempre, obviamente, contra a agressão, mas a partir do momento que o preparador físico dá o soco, alguma coisa aconteceu. Então, eu acho que o que essa declaração do Felipe Luiz fez foi dar luz a algo que a gente talvez não tivesse tanta clareza. Eu não estou dizendo que o Pedro é mau profissional, que ele vai para balada, que ele faz isso o tempo inteiro. Pelo contrário, a recuperação dele da cirurgia, como bem disse o Arnaldo, é um bom exemplo de que ele tem sim vontade de voltar a jogar. O que eu acho é que ele lida mal, e o que esse episódio mostrou, ele lida mal no momento em que ele é questionado, cobrado, ou no momento em que ele é substituído, quando foi lá com o caso da garrafinha que o Rogério Ceni disse. E aqui no Mundial ainda tem muito repórter do Rio, muita gente que cobre o Flamengo, e logo depois desse episódio estava conversando e todo mundo falou, não, o Pedro sempre tem esse burburinho de como ele lida quando ele é cobrado, sempre tem essa questão de como acontece quando ele fica na reserva, quando ele fica mais de um jogo na reserva, ele sempre faz um pouco de bico. Então, depois disso, eu acho que o Felipe Luiz jogou luz em algo que a gente não tivesse tanta clareza. É um desrespeito tão grande, se é isso mesmo, pensa bem, não houve um tremendo esforço dele para voltar, para se recuperar? Parece que se recuperou antes até, não é isso? Agora, se ele se empenhou tanto para se recuperar, antes do tempo previsto, isso, e logo depois, a manifestação do Felipe Luiz é contrária a isso, tem alguma coisa estranha. Sim. Não é? Vamos lembrar que ele voltou jogando, né? Ele voltou jogando e depois saiu do time. Então, assim, eu acho que ele voltou entrando, fez gol e tal, e aí o Felipe Luiz tirou. Eu acho que a partir desse momento que ele deve ter feito. Agora, que fique claro, para mim, craque, eu já tinha falado antes disso tudo, que é um jogadoraço, adoraria no meu time. Nada disso muda para mim, a análise técnica dele. Agora, essa questão comportamental, a gente precisa ver como que um técnico lidaria. A sensação exatamente que me dá é essa. Fez bico a partir do momento que deixou de ser titular e parou de se empenhar nos treinamentos. Se empenhou tanto para voltar rápido, papapá, né? É isso. Né? Bom, meus amigos, precisamos aí fazer alguns comentários, né, acerca do problema do Pedro. Muitas pessoas dizendo que Felipe Luiz agiu certo, muitos dizendo que agiu errado. Cada um tem um entendimento, cada um tem uma análise desse problema, cada um faz a sua análise particular com os seus motivos. Eu vou deixar aqui o meu entendimento da situação, por tudo que foi dito pelo Felipe Luiz. É um momento importante desse canal, vou deixar aqui a minha opinião. Respeito a opinião de todas as pessoas, tá? Mas essa é a minha opinião, Johnny, canal Redação Fla React. E é o seguinte, eu concordo com tudo que o Felipe Luiz fez, da forma como ele fez, do jeito que ele fez, com a vontade que ele fez, com a sinceridade que ele fez, porque eu ainda não tinha visto no futebol, seja lá fora até mais, mas aqui no Brasil, um treinador chegar numa coletiva de imprensa, falar a verdade, falar com simplicidade, falar com educação, com respeito ao jogador, mas colocar o seu ponto de vista. Ele esclareceu a situação, né? Ganhou o elenco, pode ter ficado mal com o Pedro, porque o Pedro a gente sabe que tem os seus probleminhas internos, probleminhas de convivência, probleminhas de atitude, fora de campo, isso já é notório e já é sacramentado dentro do Flamengo, todos já conhecem, mas é um grande jogador, um matador,
mas tem algumas arestas que precisam ser acertadas para que ele possa entregar o melhor. E a gente tem que entender o seguinte: a hierarquia existe para ser respeitada, e se o Felipe Luiz é o treinador, se os jogadores deles são seus companheiros de trabalho, ele tem que entregar na mesma moeda. Então, Felipe Luiz, no meu entendimento, foi muito feliz nas suas colocações, muito sincero, e é difícil ver isso no futebol. Geralmente, os treinadores passam pano, fala para as pessoas de fora numa coletiva aquilo que convém a ele, ou que convém à diretoria, ou que é mandado falar, e nunca se expressam, né, com o seu sentimento, com a sua ideia, com o seu pensamento. Eu acho isso muito bonito e muito correto. A pessoa coloca aquilo que pensa. Ele, no momento de desrespeitou o Pedro, mas explicou os motivos pelo qual o Pedro não foi nem relacionado. E isso aí tem que ser respeitado. O Felipe Luiz é o nosso treinador, ele é o comandante da equipe e ele precisa entender que ele tem que seguir regras e tem que cumprir ordens. Ele é um jogador do clube, é um funcionário do clube, recebe muito bem para isso, e ele tem que cumprir todas as determinações do Felipe Luiz. Se não está satisfeito, aí sim ele pede para ir embora, pede para ser vendido, negocia, aceita. Agora, fazer corpo mole, como disse Felipe Luiz, não treinar com tanta intensidade, como disse Felipe Luiz, isso não é aceitável num profissional do nível do Pedro, que já não é nenhum garoto, já é um homem, um profissional, e teria que ter uma atitude mais, no meu entendimento, mais correta, tá? Então, acho sim que isso tem que ser exposto, tem que ser colocado, porque aí não tem esse negócio de um achar, o outro achar, o que um acha, o que um não acha, o que pensa, o que imagina, e ficam os fatos, né? E a gente vai analisar os fatos e os acontecimentos. Logicamente que quem não gostou dessas atitudes do Felipe Luiz, geralmente são aquelas pessoas que não gostam do Flamengo, são aqueles profissionais da mídia que a gente conhece, que são antiflamenguistas, que não gostam do Flamengo, que não suportam o Flamengo, não suportam o sucesso do Flamengo, não suportam o time do Flamengo e os torcedores do Flamengo. E essas pessoas, sim, muitos deles, a maioria, não todos, mas aí estão aí descendo a lei no Felipe Luiz, estão falando mal do Felipe Luiz, vem com aquele discursinho, né, de passar pano, de falar lá o que pode, o que não pode, deixar nas entrelinhas, não expor tanto o jogador. É só esse tipo de repórter, de jornalista, né, de comentarista, que fala uma baboseira dessa. No meu entendimento, o Felipe Luiz fez o correto. O Pedro tem que melhorar, tem que evoluir, tem que crescer profissionalmente, tem que se entregar totalmente em campo para que ele possa entrar em campo e depois fazer os gols que nós tanto precisamos. Nós precisamos muito do Pedro, mas assim como ele precisa do Flamengo. Eu espero que isso aí, essa novela acabe essa semana, que as coisas possam ser resolvidas da melhor forma, que hoje o Pedro já possa estar aí se desculpando com o elenco, se colocando à disposição, deixando sangue nos treinamentos para que ele possa voltar a fazer o que ele gosta, jogar futebol, fazer gols e ajudar o Flamengo e se ajudar também. Galera, o que tinha para falar para vocês hoje era isso, e amanhã a gente vem falando aí mais sobre o jogo contra o São Paulo na quarta-feira. Um grande abraço, saudações rubro-negros, valeu!